Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 6ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje o nosso assunto será o Jesus histórico e o Jesus eterno. Eu gostaria de ler novamente, eu já li alguns trechos aqui do livro de Hebreus, no capítulo 7, que é onde tem o maior registro sobre Melquisedeque, sobre esse homem misterioso para quem Abraão foi levar os dízimos dos seus despojos daquela guerra internacional que ele venceu no resgate do seu sobrinho Ló. Então vamos ler esse texto aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Falando sobre Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado de todos os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, que fala aqui no caso de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou. Ele abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem foi abençoado na história? Foi Abraão. Então, Melquisedeque era um sacerdote superior a Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria então de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Também eu já ministrei isso nas palestras anteriores. Que necessidade há de que se levante um outro sacerdote de uma outra ordem? É porque a lei, ela perdeu sentido, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. A lei perdeu o seu significado quando se levanta um outro sacerdote. E quando se levanta um outro sacerdote, também é necessária a mudança de lei. Hoje nós estamos debaixo de um poder de vida indissolúvel. Essa é a aliança nova que Deus fez comigo e com você. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas
pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Aqui ele começa a se referir a Jesus Cristo como esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele pelo qual se testifica que vive. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá: Abraão, Isaque, Jacó, Judá. É daí que vem o Salvador, de Judá, Davi, até chegar a José, as gerações, a genealogia, e de José, aquele que desposou Maria, dali veio o Salvador do mundo. É evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, porque não era uma tribo sacerdotal. E isso é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, no caso aqui Jesus Cristo, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo um poder de vida indissolúvel. Nós estamos debaixo, irmãos, de duas ordens: a ordem de Melquisedeque e o testemunho da história através da genealogia de Abraão. Então nós temos, através de Abraão, o testemunho do Jesus da história, do Jesus que se historicizou, do Jesus que entrou na história e fez parte da história registrável, a história que se registra. E onde está registrada essa história? Está registrada na história dos hebreus, está registrada nas Escrituras, está registrada na Bíblia. Por um lado, nós vemos esse Abraão, eleito de Deus, que vem lá de Ur dos Caldeus, onde ele ouviu a voz de Deus, e ele é escolhido para carregar a revelação de Deus para dentro da história humana, para dentro da história que se registra, para dentro da história que tem geografia definida, para dentro da história que tem um registro definido, para dentro da história que tem uma genealogia definida. Tem pai, tem mãe, tem genealogia, tem geografia, vem de Ur dos Caldeus, como já disse. Ele ouviu a voz de Deus em Ur dos Caldeus, aquele Deus que disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra para onde eu vou te mostrar. E ele saiu sem saber para onde ia, mas creu naquela percepção dentro do seu ser, dentro do seu interior, daquela percepção que ele teve. Ele ouviu aquela voz e creu e saiu. Ele recebeu a promessa de que se tornaria uma grande nação. Nele seriam benditas todas as famílias da terra, por intermédio dele e do seu descendente, que é Cristo. Então ele partiu dali de Ur dos Caldeus, depois que ouviu a voz de Deus, para a terra que o Senhor prometeu, mas saiu sem saber para onde ia, a fim de constituir essa nação que abençoaria o mundo inteiro. Incrível, queridos, que é da descendência de Abraão que Deus faz escorrer toda a sua revelação para dentro da história. A sua revelação entra nessa descendência, entra nessa genealogia e entra na história humana registrável, história que se historifica. Esse testemunho, por intermédio da linhagem de Abraão, é o testemunho de um Deus que fala, de um Deus que pode ser registrado. E tudo o que está registrado a respeito desse Deus está nas Escrituras Sagradas, no cânon das Escrituras, no Velho Testamento, no Novo Testamento. É aí que fica registrado. E os hebreus são descendentes de Abraão e acabaram se transformando na nação de Israel, que tem a revelação proposicional de Deus,
Por que proposicional? Porque está na forma da proposição escrita. A Escritura, no caso a Bíblia, que ilumina a consciência do homem, que crê e a interpreta a partir do Espírito de Jesus, do Espírito do Evangelho. Por outro lado, como o texto que nós lemos agora há pouco, nós temos o testemunho de Melquisedeque, testemunho desse ser misterioso, dessa figura estranha que pouco se registra na Bíblia. Tem apenas 3 livros na Bíblia que registram a respeito de Melquisedeque, que é Gênesis, no capítulo 14, Salmo 110 e Hebreus, capítulo 5, 6 e 7. É nesses 3 textos que está registrado a respeito de Melquisedeque. Nada mais se fala, a não ser com outras palavras, mas no mesmo espírito, como nós estamos aprendendo e vendo aqui nessa série de palestras sobre a ordem de Melquisedeque, sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote dessa ordem superior à ordem genealógica que vem por intermédio de Abraão. Como diz o texto ali, Abraão vem no final dessa guerra internacional que teve, onde ele foi resgatar o seu sobrinho. Ele vem a Melquisedeque, traz os despojos de guerra e deposita o dízimo desses despojos nos pés desse Melquisedeque, que saiu ao encontro de Abraão e era sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante que quando você vê essa história, Abraão recebeu a voz de Deus no seu íntimo, lá em Ur dos Caldeus. E também Melquisedeque ouviu a voz de Deus e saiu ao encontro de Abraão. É um tipo desse sumo sacerdote que se encarna na figura de Jesus quando Jesus vem. E quando Jesus faz a sua obra eterna em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer coração que esteja aberto e o compreenda e o receba. Esse Melquisedeque era rei de Salém, que é rei de paz, rei de justiça. Ele aparece simplesmente do nada, apenas chegou. E segundo o texto que nós lemos, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão também foi chamado pelo Deus Altíssimo. Abraão era eleito de Deus, mas também encontrou um sacerdote também eleito pelo Deus Altíssimo. Isso, querido, significa que o Deus Altíssimo, que se revelou àquele Abraão, lá em Ur dos Caldeus, também se revela para outras pessoas. E ele não confinou a sua revelação apenas a uma genealogia, a uma geografia, a um espaço físico, até porque Deus não é um Deus de geografias. Deus não está preso ao tempo. Apesar de Abraão carregar a palavra de Deus para dentro da história, o mesmo Deus que se revelou a Abraão também se revela a qualquer pessoa. É isso que é o sentido da ordem de Melquisedeque. Deus não está confinado a nenhum tipo de religiosidade ou religião para que ele se revele ao ser humano. Ele está livre para operar em qualquer pessoa. Foi o caso de que o Deus Altíssimo que se revela a Melquisedeque, sem que Abraão tivesse dito qualquer coisa, sem que Abraão comunicasse com Melquisedeque, simplesmente Melquisedeque aparece a Abraão. Abraão olha para Melquisedeque e identifica uma superioridade. E ele vê Melquisedeque trazendo para ele pão e vinho, que são os elementos da ceia, são os elementos sacramentais, são os elementos que figuram o Calvário, que aconteceria dentro da linhagem de Abraão ao seu descendente, muito tempo depois daquilo ali. Para nós, hoje, há mais de 2000 anos atrás, o sacrifício de Jesus na cruz, que representa
esse pão e esse vinho, elementos dessa sacralidade, desse sacramento que a igreja tem, que significa o corpo e o sangue de Jesus. Você vê que muito antes do sacrifício de Jesus, Melquisedeque, um tipo, uma figura desse sacerdócio universal, traz a Abraão pão e vinho. E Abraão reconhece nele uma superioridade. O texto de Hebreus diz que Jesus, ele não fazia parte daquela tribo sacerdotal que vinha da linhagem de Levi, porque Jesus procedeu de uma outra tribo. Ele procedeu da tribo de Judá, a qual não fornece sacerdotes. E o texto diz ali que a semelhança de Melquisedeque, Jesus é feito superior. É um sacerdócio superior. A semelhança dessa figura misteriosa do Velho Testamento, e aqui especificada mais com detalhes aqui em Hebreus capítulo 7. A ordem de Melquisedeque, ela faz parte de um outro grupo de sacerdotes, da qual não tem menção, não é contado genealogicamente, não tem geografia, não tem espaço-tempo. É onde Deus tem a liberdade de operação na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer era. Esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno, que não tem princípio de dias, que não tem fim de existência. Assim como diz lá em Daniel, que o reino de Deus é um reino sempiterno, que não tem princípio de dias, não tem fim de existência. E esse sacerdote, sem pai, sem mãe, sem genealogia, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Veja como era esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o superior que abençoa o inferior. Aquele que entrega o dízimo, naquela ocasião ali, que foi Abraão, reconhece em Melquisedeque uma autoridade superior. E o texto de Hebreus diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. A ordem do sacerdócio levítico em Israel, da descendência de Abraão, era feita de seres mortais, que eram substituídos de tempo em tempo. Aqui em Melquisedeque é diferente. Ali, como diz em Hebreus, é um sacerdócio que o Filho de Deus, mediante esse sacerdócio, é um sacerdócio de quem se testifica que vive. Melquisedeque se testifica que vive para sempre. Não há registro de seu nascimento, de sua origem, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. O interessante é que Melquisedeque aparece desconectado da história, desconectado de genealogia, simplesmente vencendo o tempo e entrando nessa dimensão universal para ser estabelecido como uma espécie de filho de Deus que dura para sempre. Melquisedeque é um tipo desse sacerdócio universal de Jesus, que não tem registro, que não tem princípio de dias, que não tem fim de existência, que não se conta genealogicamente, que não tem uma geografia definida, apesar de que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é nesse monte, nem em Jerusalém. A hora vem, já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é aqueles a quem o Pai procura em qualquer lugar, independente de uma geografia. A única geografia que Deus se preocupa é com a geografia do seu coração,
É aí que Ele quer estabelecer o seu reino. O que é, afinal, que tudo isso tem a ver com a gente? Nós olhamos aqui nessas duas ordens, a ordem genealógica e a ordem eterna, que é a ordem universal, que é a ordem de Melquisedeque. Nós estamos vendo aqui dois caminhos da revelação de Deus ao homem. Da revelação de Deus para o homem. Ou ele se revela por meio de Abraão, da sua geografia, da sua genealogia, da sua etnia, do seu registro, do registro histórico, ou ele está nesse momento se revelando a quem quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer coração, naquele que o teme, que tem dentro dele o Espírito do Evangelho, que é o Espírito da graça e do amor de Deus, fluindo do seu coração. Isso lhe é agradável, esse é aceito diante de Deus. Temos dois caminhos dessa ação de Deus para o homem. O primeiro traçado e definido aqui, como já disse em Abraão, o caminho da revelação na história. Com lugar, com pai, com mãe, com geografia, com genealogia, com raça, com cultura. Ele carrega essa revelação para dentro da história humana. E nós podemos compreendê-la quando nós pegamos as Escrituras e a lemos, quando nós pegamos os registros históricos. E isso está por toda a Bíblia. Esses elementos que trazem essa historicidade dessa linhagem, desse meio da revelação de Deus à humanidade. Mas eu lhe garanto que Deus não está preso ao livro. Deus não está preso à genealogia. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é antes de tudo. Nele tudo subsiste. No princípio era o Verbo. Jesus é antes do registro. Jesus é antes da Bíblia. Quando não havia Bíblia, Jesus é. O registro veio depois. Como eu disse ontem, todas as coisas que estão escritas para a nossa advertência foram escritas, para que por ela nós tenhamos consolação. Mas se nós não tivermos o registro, a consolação vem pelo Espírito dessa ordem de Melquisedeque, que é o próprio Espírito de Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido de Deus. Esse é o espírito da ordem de Melquisedeque. O segundo caminho da revelação de Deus para dentro da história é o caminho de Melquisedeque, que é um outro caminho. É o caminho da revelação eterna de Deus. É o caminho do Jesus eterno. Nós estamos falando sobre o Jesus histórico e sobre o Jesus eterno. Mas tanto o Jesus histórico como o eterno são a mesma pessoa. O Jesus eterno se encarnou no Jesus histórico, se fez homem, à semelhança de homem, encontrado em figura humana. Entretanto, ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele também é o Jesus eterno. Como eu disse ontem, ele é antes dos tempos eternos, ele é antes dos tempos antigos, ele é desde a eternidade. Em Abraão, nós temos a revelação com começo, meio e fim afirmados. Mas em Melquisedeque, a revelação não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela é universal e ela é para sempre. Em Melquisedeque nós temos a revelação que não tem começo, não tem meio, não tem fim, que é eterna, que é para sempre. Em Abraão nós temos a revelação com o nome de pessoas, com registros, com genealogia. Em Melquisedeque não há registro algum. Apenas se diz que ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Não tem nome de ninguém.
mas está sujeita ao desígnio e à soberania do Altíssimo. Deus pode se revelar a quem quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em Melquisedeque nós temos a declaração que não se encontra no registro, não se encontra na genealogia. Ele simplesmente aparece e carrega aquele susto de Deus para dentro da história. Em Melquisedeque é Deus chegando sem pedir licença para ninguém e chegando em qualquer ser humano que o perceba, que tenha a percepção dentro de si que ali é Deus que está falando com ele. Em Melquisedeque nós temos a manifestação do imprevisível. Deus é imprevisível, com liberdade total para operar onde quer que seja, em quem quer que seja, quando quiser, sem estar preso aos limites impostos pela religião e pela própria tradição e pela própria genealogia. Em Melquisedeque nós temos uma manifestação muito superior ao registro histórico, que é para além da história. Muitos pensam que Jesus só age naquilo que está escrito na história. Não, Deus não está preso na nossa caixinha. Deus não está preso nas nossas presunções. Deus não está preso a nada. Deus está livre. Deus está agindo em operação constante em todo momento. Como eu disse outro dia, se Deus estivesse preso à genealogia, Ele estaria preso ao DNA do povo judeu e nós estaríamos perdidos. Deus não está preso nisso. Deus estaria sendo confinado na história. Hoje Deus está por aí, operando em quem quer que seja. Ele não está limitado aos instrumentos de natureza natural, cultural, ou aos elementos simbólicos que a religião coloca para limitá-lo. Então nós estamos vendo dois modos de Deus trazer a revelação da sua soberania para o homem: pela história e pela universalidade do sacerdócio eterno de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Pela história, pela Bíblia, pela genealogia de Abraão. Quais são as implicações de tudo isso que nós estamos falando? Em Abraão nós temos a fé que se vê, que é a religião, a geografia, a genealogia, os registros, o livro, a escritura, a Bíblia. Agora, em Melquisedeque nós não temos nada disso. Em Melquisedeque ele chega apenas e exerce a sua liberdade. Ele tem a liberdade para agir em qualquer coração. A Terra Santa é o resultado do que Abraão produziu e sua genealogia. Isso é inflexível. Pelo contrário, Melquisedeque, que é totalmente flexível. A Terra Santa, a genealogia, a história é estudável, é palpável. Em Melquisedeque, no Jesus eterno, nada é palpável, tudo é inexplicável. O que Deus faz, segundo a ordem de Melquisedeque, é algo inexplicável, surpreendente e que nos choca muitas vezes por causa da nossa religiosidade. Segundo Abraão, a fé se transforma numa história. Em Abraão nós temos a fé que se vê, e essa fé se transforma em religião. Há três grandes religiões que procederam de Abraão e tem por pai Abraão, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tudo procede da mesma raiz genealógica. É o que eu digo, a fé que se historifica, ela se transforma em religião. Abraão é o pai dos judeus, é o pai dos cristãos, é o pai do islamismo, que o islamismo saiu da junção de Ismael, que era filho de Agar,
que não era o filho da promessa. Esaú casou com uma das filhas de Ismael, e daí veio toda essa descendência que virou o islamismo. Então, a fé que se vê, que é palpável, geralmente, quase sempre se transforma em religião. Por outro lado, em Melquisedeque as implicações são outras. Em Melquisedeque não falamos da fé que se vê, e sim da fé que você não vê. Do elemento espiritual, do elemento eterno. Em Melquisedeque você não consegue apalpar nada. Você fica apenas no chão da fé. Se você não tiver fé, você fica num terreno insólito para você. Algo que você não tem segurança. Mas quando você crê em Melquisedeque, você tem o invisível, você tem o abstrato, você tem o mistério, você tem o surpreendente. Em Abraão, o caminho da fé que se vê. Em Melquisedeque, o caminho da fé que não se vê, que não é palpável. Em Melquisedeque, você tem a liberdade de Deus de operar onde Ele quer. Em Abraão, a fé, ela ganha contornos de comunidade. Em Melquisedeque não tem nada disso. Em Melquisedeque apenas existe uma certeza inexplicável de que Deus está nutrindo o coração daquela pessoa com a graça dele, com o amor dele, com a misericórdia dele. Isso é algo incrível, é algo maravilhoso. Em Abraão eu posso visitar um povo, uma comunidade, um grupo. Agora, em Melquisedeque eu não consigo visitar ninguém. Em Melquisedeque ele chega simplesmente, sem dizer de onde vem nem para onde vai. Exatamente como é o vento do Espírito. O caminho de Abraão, ele nos dá certezas, porque tem fronteiras, tem genealogia, tem escrita, tem doutrina, tem teologias. Mas em Melquisedeque o único caminho que você tem é o caminho de Deus. É o caminho da revelação de Deus em você. Geralmente, o caminho de Abraão é o caminho do homem, mas o caminho de Melquisedeque é o caminho de Deus. Quando você anda com o povo de Deus, você sabe o caminho de Abraão. Eu só sei do caminho de Deus através desse sacerdócio eterno de Melquisedeque. Eu gostaria de contar uma história para vocês aqui, a história de um bruxo numa ilha da Indonésia, e uma ilha que jamais tinha sido visitada por um missionário, e encontrou esse povo lá, e quando ele chegou lá, eles sabiam todos da história de Jesus, e aí ele queria saber como que eles sabiam da história de Jesus. E eles contaram que há muito tempo atrás tinha um bruxo lá que estava cansado das suas magias, suas feitiçarias, e estava cansado de tudo aquilo. E ele olhou para o céu e disse assim: se existe um Deus no céu, que se revele para mim essa noite. E naquela noite apareceu para esse bruxo um varão de branco que narrou para ele todo o Evangelho de Marcos. No outro dia, ele queimou toda aquela sua bruxaria, e esse homem passou a crer que aquele homem de branco era o verdadeiro Deus que lhe apareceu. Para você ver como Deus está livre para agir em qualquer lugar, em qualquer momento, sem que a gente possa fazer qualquer coisa. Deus não está confinado à religião, Deus não está confinado à nossa boa vontade. Que caminho é esse? Esse é o caminho do Jesus eterno, do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele Jesus que é desde os tempos antigos, que é desde a eternidade,
o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Com certeza esse caminho não é o caminho de Abraão. E a gente muitas vezes se pergunta o que vai acontecer com os povos não alcançados, o que vai acontecer com os índios, com as tribos que foram erradicadas e jamais alguém falou de Jesus para eles. Pode ter certeza, esse sacerdócio eterno de Jesus alcança qualquer pessoa. Ninguém ficará sem ter a oportunidade de conhecer a Jesus de alguma forma. Se nós dependêssemos do sacerdócio segundo a linhagem de Abraão, da onde veio o sacerdócio de Levi, jamais o mundo inteiro seria alcançado, porque muita população do mundo não foi alcançada. É possível que nesses locais onde nós não tenhamos chegado, Deus já chegou lá primeiro, antes de nós. Em Abraão, nós temos o Cristo histórico, que é Jesus de Nazaré. Mas em Melquisedeque, nós temos o Cristo eterno, que é Cristo Jesus. Paulo faz esse paralelo nas suas cartas. Quando ele fala do Jesus histórico, ele fala de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Mas quando ele fala do Cristo eterno, ele fala de Cristo Jesus. Jesus é da descendência de Abraão, mas também faz parte da ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que Jesus é o Salvador daqueles que sabem do registro e daqueles que não sabem do registro, daqueles que conhecem a história e daqueles que não conhecem a história, daqueles que sabem a genealogia e daqueles que não têm genealogia nenhuma, não conhecem a genealogia. Porque Jesus eterno, não tem princípio de dias e nem fim de existência. Ele apenas, querido, age na vida de quem o chama pelo nome. Ele tem a liberdade de chamar pelo nome aqueles que não têm a liberdade de chamar-lhe pelo nome. Mesmo que você o conheça subjetivamente, de consciência, sem conhecê-lo como na história, você já o conheceu. Você já pode ter tido uma experiência com esse Jesus eterno. Jesus, queridos, não precisa de nenhum registro para se revelar a uma pessoa. Ele precisa apenas de alguém que abra o seu interior para o receber, que abra a sua mente, a sua consciência, que abra os seus ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A cruz de Cristo, ela foi erguida antes da fundação do mundo. O Cordeiro eterno de Deus, imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro que é desde os tempos eternos, é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, em nome de Jesus.